Eu tinha muita dificuldade de dizer não e isso bagunçava demais a minha vida. Eu queria ser uma pessoa legal, gentil e acabava falando sim, 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 detestava falar não para as pessoas. Eu queria abraçar o mundo, me sobrecarregava, já tive burnout e com o tempo eu tive que aprender a colocar alguns limites e também falar não para algumas coisas. Quando eu tô ajudando as pessoas com a organização delas, vira e mexe, esse é um tema, porque elas não conseguem dizer não, se sobrecarregam, então é muito importante conversar sobre isso. Oi, eu sou a Nani Serrão, ou Nani Big Mountain, e aqui a gente dá um passinho por vez por uma vida e um trabalho mais alinhados com a gente. E se você gosta do assunto, aproveita e já se inscreve no canal. E como eu disse, essa habilidade de dizer não é importante, porque não tem como a gente falar sim para tudo. Para cada coisa que a gente fala sim, no fundo, a gente está falando não para outra coisa. E se a gente não tem consciência disso, a gente pode estar dizendo não para coisas muito importantes pra gente. E é difícil mesmo dizer não, é desconfortável dizer não. A dificuldade em dizer não está muito atrelada com a necessidade de agradar os outros, a necessidade de ser aprovada. A gente evita o não porque tem medo de magoar, desapontar, de ficar chato, medo do que vão pensar. Eu vou te falar que faz pouco tempo eu passei por uma situação que eu tive que dizer não para uma encomenda assim de uma cliente, porque não estava mais alinhado com o que eu quero fazer agora, e eu senti dor de barriga. Não é que eu tive que, né, fazer no banheiro nem nada, mas sabe que eu senti, assim, dor no meu peito, na minha barriga naquele momento. Então, assim, é um desconforto grande, só que esse desconforto foi até por um curto espaço de tempo. Foi assim, enquanto eu quis falar com ela e tal, acabou que a cliente não ficou chateada, como eu achei que ela poderia ficar, deu tudo certo, sabe? E eu senti um alívio saindo das minhas costas, porque eu sabia, no fundo, que se eu tivesse falado sim para aquilo, ia me gerar muito sobrecarga naquele momento. Então eu tive que passar por aquele desconforto grande naquele momento, mas foi por alguns minutos. E se eu tivesse aceitado, eu ia ficar com um projeto por meses me incomodando, entendeu? Então também perceba isso. Isso de querer ser amado ou ter medo da rejeição não é uma besteira, é uma necessidade humana fundamental. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas assim, há milhares de anos atrás, quando a gente convivia em tribos, era muito importante de não ser rejeitado, porque se a gente fizesse alguma coisa que as pessoas não gostassem e aquilo resultasse em ser expulso daquela tribo, a gente ia ficar sozinho no mundo e, né, a gente ia morrer, porque ia passar o primeiro leão comer a gente. O ser humano precisava viver em tribos para sobreviver, precisava dessa aceitação, dessa aprovação para sobreviver. E o nosso cerebrinho ainda pensa igual naquela época. Isso de querer agradar tem a ver com ter um instinto nosso, mas faz sentido, já que a gente sabe que não vai ser expulso da tribo. Então perceba como que esse sim interfere na tua rotina, interfere nas outras áreas da sua vida. Ninguém é super-homem ou super-mulher para dar conta de tudo, sem limite nenhum. E só nós podemos entender, definir esses limites e comunicar esses limites. Então agora a gente vai para uma parte mais prática, mas antes, se você está gostando do que está vendo até aqui, deixa o seu like e se inscreva no canal para a gente continuar essa conversa em outros vídeos e você dá uma olhadinha, tem vários vídeos legais que você vai gostar. Bom, o que fazer então? Primeiro eu vou começar pelo que eu não gosto de fazer. O que eu não gosto de fazer é mentir ou inventar uma desculpa esfarrapada. Teve algum momento que eu percebi isso, assim, um impulso que, se eu quisesse falar não, eu inventava uma desculpa. Querendo poupar a pessoa desse desconforto de receber o meu não, né? Amenizar esse meu próprio medo, desconforto de magoar alguém, mas não é respeitoso mentir. E você até pode se enrolar nessa, sabe? Porque aí você inventa uma desculpa ou fala, não, hoje não dá porque tal coisa, e aí a pessoa fala, tá, então não hoje, a semana que vem eu passo aí, sabe? E você só deixa isso pra depois e não adiantou nada. Então não precisa mentir, não precisa inventar desculpa e nem precisa justificar muito também. Às vezes eu tenho também uma tendência, mesmo quando é verdade, eu fico justificando aquilo e não sei o quê, por que sim, por que não. Isso também é uma compensação para esse desconforto. É melhor você focar em acolher o desconforto, sentir o que tiver que sentir, em vez de ir para essa coisa de justificar e até às vezes até cai num lugar meio de vítima, então não precisa fazer assim. Tá, e o que fazer então na prática? Qual que é a minha sugestão, né? Como que a gente pode falar não e ser gentil, ser agradável? Bom, exatamente assim, falando não, sendo gentil e agradável. Uma coisa não exclui a outra. Mas vamos ao ponto mais prático mesmo. A primeira coisa que eu te indico foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer e já me ajudou demais. Que é se segurar um pouquinho antes de dizer o sim. Então, antes de sair falando sim, tá bom, eu faço, segura um pouco. Se acostume a falar, vou verificar, vou pensar, já vou ver, depois te falo, vou olhar minha agenda e te retorno. Antes, pra mim, era automático falar sim, sabe, sem pensamento nenhum. Ah, tá bom.
Sim, concordo, concordava com tudo. E aí eu tive que me acostumar primeiro a falar vou pensar. Porque para eu falar tipo, de sim, começar a falar não, é muito difícil. Esse pode ser o primeiro passo, porque aí você ganha tempo para refletir, para averiguar e até sentir no seu coração mesmo se você quer e pode fazer isso ou não. E aí, uma coisa que vai ser muito importante para te ajudar a tomar essa decisão do sim ou não é organizar melhor os seus afazeres, os seus compromissos, ter clareza das suas responsabilidades, das tarefas que você já assumiu e também daquelas que são importantes para você no dia a dia. Pois quando você tem, assim, todas as cartas na mesa, né? No caso aqui, você tem tudo isso no seu sisteminha de organização, fica mais claro, mais evidente o que você tem já combinado com outras pessoas e consigo mesma. Então você fica com mais essa ideia do volume de coisas que você já tem. E quando alguém te pede alguma coisa que não tem nada a ver com você, não tem na verdade não tem a ver com as suas responsabilidades, também fica um pouquinho mais fácil de identificar. Acaba sendo bem prático mesmo, porque você vai pegar aquela atividade que a pessoa te pediu e colocar nas tuas listas, no seu sisteminha, e você vai ver, não se encaixa em lugar nenhum isso. Não se encaixa em nenhum projeto que está em andamento, não se encaixa em nenhum objetivo. Isso aqui serve só para nutrir a minha necessidade de agradar os outros. Essa necessidade é válida, mas tem várias formas de você fazer isso. É com essa atividade que você quer fazer, ou é melhor dizer não para isso e agradar outras pessoas de outras formas? Ou mesmo que seja, essa atividade para essa pessoa tem que ser hoje? Tem que ser essa semana? Será que faz sentido isso agora na sua vida? Ou tem uma forma que dê para conciliar melhor com o resto? E lembra também do que é importante para sua vida pessoal, porque quem tem dificuldade de dizer não, muitas vezes tem dificuldade de ter tempo para si mesmo. Então aproveita agora e faz aí uma lista com 10 coisas que você gosta de ter na sua rotina, que você gosta de fazer, que são importantes para você. Faz essa lista aí, 10, pelo menos 10 coisas. E tem esses dados, então, para te ajudar na decisão de falar sim ou não para alguma coisa. E se for o seu chefe ou sua chefe pedindo alguma coisa, eu sei que às vezes fica mais difícil de dizer não, mas também nesses casos vai te ajudar muito aquela lista organizada das suas tarefas, seus projetos, suas responsabilidades, porque aí você consegue justamente negociar e passar para sua chefe ou para o seu chefe decidir o que você realmente tem que fazer. Então, se você só falar, eu tô sobrecarregada, ou ficar reclamando do chefe, fica uma coisa muito vaga e não dá para resolver muito bem. Agora, se você falar, olha, chefe, eu planejei fazer isso, isso e isso essa semana. Eu posso fazer o que você está pedindo, mas isso que você está pedindo agora realmente deve ser feito antes do resto? O que vem primeiro? O que você acha? E se eu fizer isso e alguma outra coisa tiver que ficar por fazer, qual desses outros itens pode ficar por fazer? Mas ter essa lista organizada vai ajudar também até você ter esses dados para conseguir conversar com essa pessoa. Um outro ponto importante é a autoobservação e autoconhecimento. Porque assim, se você não está acostumado a dizer não, mesmo que você queira falar não, pode ser que no começo você acabe falando sim, ou porque não, esqueceu de falar, vou verificar, ou porque, enfim, falou. Quando viu, já foi. Use esses momentos que você tá fazendo coisas, que você falou um sim pra alguém e que no fundo tá, sabe, te incomodando, porque você fala, eu tenho que fazer isso, mas no fundo tô atolada de coisa pra fazer, tô sobrecarregada, ou eu detesto essa atividade, ou eu tô ganhando mal pra isso, devia pedir mais, ou nem pedir nada, né? Nem foi remunerado, tô fazendo só favor, sendo que isso no fundo tinha que ser cobrado. Enfim, tenta usar essas situações para entender por que você não está gostando de fazer isso. Isso vai colher informações para o seu autoconhecimento. Isso vai te ajudar a tomar uma outra decisão no futuro. E aí vamos pro momento de dizer não propriamente dito, né? Tá bom, você conseguiu pedir, vou verificar, e aí você verificou, e aí você quer falar não, mas não sabe como. Tá, como que você pode fazer isso de uma forma gentil, respeitosa, sem ser grossa com ninguém? Eu gosto primeiro de respirar fundo e me conectar com o meu centro, sabe? Conectar com aqui dentro. Justamente se conectar com essa parte em mim que é respeitosa, que é gentil, que eu quero o melhor para as pessoas. Então se conecta com isso, até para você não falar daquele jeito meio, sabe o que é que não dá, sabe o que, Se conecte consigo e vai. Porque até isso vai ser importante se a pessoa quiser te convencer de fazer. E para dizer não, você não precisa simplesmente dizer não. Você pode honrar o que a pessoa está te pedindo, negar com gentileza e agradecer o pedido. Então, por exemplo, obrigado por pensar em mim, mas no momento eu estou com muitas demandas e por isso eu não consigo assumir isso agora. E você pode simplesmente falar assim, né? Ou você até pode, quando possível, e se fizer sentido, você pode indicar outra pessoa. Ah, obrigada, no momento não consigo fazer isso, mas eu conheço outra pessoa que também faz esse tipo de serviço, que pode te atender. Ou, obrigada, mas isso não faz muito parte das minhas responsabilidades, das minhas atividades. Talvez você possa querer procurar o tipo de profissional X, ou algo como, hoje eu não consigo, ou agora eu não consigo, mas eu posso daqui um mês, daqui 3 meses. Enfim, você também pode falar não agora, mas talvez no futuro.
E se a pessoa insistir, tipo, ah, mas não dá mesmo não, sabe? Pô, faz aí e tal, fica firme, já que você já decidiu isso com calma, fica firme, repete. Não fica tentando achar outros motivos, outras justificativas, simplesmente repete a mesma coisa. Obrigada por me pensar em mim, eu tô com muitas demandas e eu não vou poder agora. Mantenha o que você estava falando antes, a melhor forma é você ficar realmente só falando o que você tinha falado antes, repete, 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 em vez de tentar outras justificativas que podem até te enrolar mais. E saiba que isso é um treino. Tem que observar situações, de vez em quando você vai esquecer e falar um sim sem perceber, mas aí você vai fazer esse exercício de entender por que aquilo não foi legal, tenta de novo na próxima vez. No começo vai ser mais difícil, com o tempo vai ficar mais fácil. Quando você sentir aquele desconforto, igual eu senti com uma cliente, né, que eu tive que falar não, também se falar que, é normal estar sentindo isso, porque é difícil pra mim, mas eu sei que é importante. E outra diquinha que pode ser legal aqui é começar com coisas mais fáceis. Às vezes, no começo, vai ser difícil você falar não pro seu chefe, ou pra cliente, seu pai, ou pra sua mãe. Então, fala não pra coisas mais fáceis, talvez, de lidar. Eu vou te dar aqui um exemplo, que no começo aqui, quando eu tava no começo do relacionamento com meu marido, nós éramos namorados na época ainda, eles gostam muito, ele e a mãe dele gostam muito de jogar. Jogos de tabuleiro. Eu, hoje em dia, também adoro, mas no começo eu não gostava muito. Ou melhor, eu até gostava, mas não toda vez que eles queriam jogar, sabe? Mas eu não me sentia confortável em falar não, achava que ia magoar, achava que ia ser chato. Mas foi nessa situação, uma das primeiras que eu treinei isso, sabe? Eu conversei com ele, também não foi assim, não vou fazer, né? Foi tudo isso que a gente falou, você falar com gentileza e tal. No caso dessa situação específica, eu abri meu coração mesmo pra falar que, poxa, eu gosto muito do tempo com eles, gosto de jogar, mas às vezes eu percebo que eu quero fazer outra coisa, mas pra mim é muito importante esse tempo também com eles, aí eu fico sem graça, pra mim é difícil às vezes lidar com isso, e eu queria saber como que isso chega pra ele quando eu falo isso. Então a gente também percebe que a gente pode comunicar muitas coisas, partindo de um lugar vulnerável mesmo, mostrando como que a gente tá se sentindo em vez de você quer tal coisa sempre e tal, né? Não apontar pro outro, apontar pra gente, sabe? O que a gente tá sentindo, quais as nossas necessidades realmente, o que é importante pra gente naquele momento, mas também quais que são nossos desconfortos. Ele super entendeu e até assim, foi algo que ele falou, nossa, mas de forma nenhuma eu vou ficar chateado se você não quiser jogar, tipo, nada a ver. Então você vê como às vezes a gente interpreta as situações e fica sofrendo com aquilo, sendo que nem vai causar esse desagrado que a gente estava esperando. E às vezes a comunicação resolve muita coisa. Então nesse primeiro momento foi mais fácil para mim lidar com essa situação do que talvez seria com outras pessoas. Então talvez você também possa identificar qual a situação do seu dia a dia que talvez já fique um pouquinho mais fácil para você dar esses primeiros passos e treinar esse dizer não de forma autêntica, de forma alinhada com você, de forma gentil, mas que valorize também as suas necessidades e situação de vida atual. E eu não tô dizendo aqui que sempre que você disser não, você nunca vai magoar ninguém. Pode acontecer. E é importante a gente também saber disso. Pode acontecer, existe esse risco. Mas esse risco de magoar outra pessoa pode acontecer independente do que a gente fale ou faça. Pode ser sim, pode ser não, pode ser outra coisa. Quem nunca, né, com a melhor das intenções falou alguma coisa e acabou magoando alguém? Claro, eu acho importante a gente ter esse cuidado com o outro, refletir quando magoou, tentar conversar. Mas a gente também tem que saber que não é nosso papel controlar as emoções do outro. Eu não consigo controlar as emoções da minha filha. A parte de nós gostaria de poupar a dor dos nossos filhos, mas é impossível. E na verdade nem seria saudável, mesmo que a gente tivesse esse poder, nem seria saudável poupá-los de dor. Que a gente invista mais em aprender a lidar com as nossas emoções em vez de fugir delas. E da mesma forma que você não precisa dizer sim sempre, mesmo quando quer dizer não, isso também não quer dizer que a partir de agora você nunca mais vai fazer alguma coisa que você não quer fazer só para agradar os outros. Faz parte também a gente fazer coisas que no fundo a gente não quer fazer, mas que a gente tá fazendo para agradar alguém que a gente ama. Então é um equilíbrio. De vez em quando a gente vai fazer alguma coisa que é só para agradar, mas a questão é tá equilibrado e quais são os custos, né, que também estão acontecendo aí. Então consciência para variar é muito importante. E agora eu queria saber se você tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você quer acrescentar nessa conversa. Conta aqui nos comentários, ou uma situação, ou um exemplo, ou outra dica que você possa dar pra gente. E se você tá sentindo, assim, muita sobrecarga, um monte de coisa pra fazer, e quero te indicar este vídeo aqui, identificar as primeiras coisas, as prioridades que você tem que fazer. Se você está nesse caos mental, esse vídeo pode ajudar também. E com isso, eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Big abraço e tchau!